Olá pessoal, vamos hoje falar um pouquinho de angiotomografia de tórax e abdômen. Na aula anterior a gente falou sobre os protocolos de angiotomografia de crânio e de pescoço. A gente fez uma abordagem deles em separado e uma abordagem deles também em conjunto, uma vez que em algumas instituições fazem em conjunto o bloco todo de angio-CT de crânio e pescoço. Hoje a gente vai abordar um pouco os protocolos de tórax e de abdômen, né? Os protocolos de tórax ele tem uma complexidade um pouco maior, né? Tem uma quantidade um pouco maior de exames, e depois a gente vai entrar nos protocolos de abdômen, que aí os protocolos de abdômen é mais tranquilo, é o que mais comumente é feito aí na maioria das instituições e pela maioria dos profissionais, e às vezes o profissional não sabe nem que fez uma angiotomografia, como era o meu caso no início, quando eu comecei a trabalhar com tomografia. Eu fazia lá uma fase arterial do abdômen e até o momento eu não sabia que aquela fase arterial e que aquela fase venosa, aquela fase portal seria uma angiotomografia, no caso uma arterial e uma venosa. Então eu fazia o exame e não tinha o devido conhecimento. Então a gente vai entrar em como abordar, né? Como realizar esse tipo de protocolo, como é que eu vou deixar o meu paciente acondicionado no meu equipamento, que tipo de espessura, incremento que eu vou utilizar. E aí, para os protocolos, a questão de espessura, de incremento, isso vai quase que se repetindo, mas as técnicas de posicionamento, as técnicas de algumas solicitações que a gente vai fazer aos pacientes, as técnicas de algumas dicas do dia a dia, que a gente acaba tendo dicas diferentes dentre os demais exames. Então, só dentro do tórax a gente vai ver que tem uma infinidade de protocolos, né? Já preciso deixar bem claro aqui que a gente vai falar bem pouco sobre angio-CT de coronárias, porque precisaria de um curso todo, né? Pelo menos umas 6, 7 aulas, só para a gente especificar as angiotomografias voltadas à área cardíaca. São protocolos diferenciados, precisa de um equipamento específico, dedicado, não é todo equipamento que dá para fazer. Então, o que a gente vai visualizar nos exames, né? O que é necessário visualizar nos exames? Então aqui eu preciso ver a região de interesse, eu preciso saber qual é a indicação clínica, e aí a gente volta naquela mesma história da aula passada, né? No questionário do paciente vai ser abordado, eu vou conversar com esse meu paciente, o que levou ele a fazer esse exame, o que levou o médico a solicitar esse tipo de exame, e de acordo com a abordagem que o médico quer, de acordo com o que ele necessita visualizar, é que eu vou englobar o meu exame. Então aqui a gente tem um exame com um protocolo para TEP, mas esse protocolo foi contaminado, porém dá para evidenciar um trombo bem grande aqui no tronco pulmonar. Aqui a gente tem um outro protocolo já específico para angio-CT de aorta torácica. Aqui um outro protocolo também para angio-CT de aorta, ou considerado como triplo descarte, que a gente vai falar um pouco dele, mas dá para evidenciar 2 trombos aqui, tanto à direita quanto à esquerda nas artérias pulmonares. Aqui a gente tem uma visualização da subclávia com uma endoprótese, e do outro lado ali a gente tem algumas especificações de angio-CT de coronária, e ali até uma correlação com uma angiografia de coronárias que é feito lá no setor de hemodinâmica. Então a gente tem aí algumas dicas de cada um desses protocolos, né? Dicas específicas onde a gente precisa entender um pouco dessas dicas para que se faça um bom exame, para que se tenha a melhor aquisição de imagens. Então, partindo desse princípio, a gente precisa primeiro, dentro do tórax, separar quais são os tipos de exames que a gente tem dentro do tórax. Então, dentro do tórax nós temos aí os protocolos de angiotomografias. Todos esses que estão descritos aqui são angiotomografias dentro do tórax. Então nós temos um protocolo para TEP,
um protocolo para aneurisma de aorta torácica, um protocolo para artérias coronárias, um protocolo para síndrome do desfiladeiro torácico e um protocolo pouco conhecido, pouco falado, né, que é o protocolo de triplo descarte, mas é um protocolo bastante realizado e na maioria dos serviços quase que todo mundo faz esse protocolo. Fica, entre aspas, com receio de acabar perdendo o exame e aí acaba fazendo esse protocolo e é um protocolo bem pouco utilizado aí, principalmente aqui em algumas instituições que eu já trabalhei. Então é um protocolo pouco utilizado, né? Bastante utilizado em hospitais universitários, mas é um protocolo que existe de um tipo de angiotomografia de dentro do nosso tórax. Então a gente viu um que é o TEP, o 2 que é o aneurisma de aorta, o 3 que são as artérias coronárias, o 4 que é a síndrome do desfiladeiro torácico e o 5º que é o triplo descarte. Muitas vezes o paciente com síndrome do desfiladeiro torácico é ali encaminhado para ressonância magnética nuclear, o paciente acaba fazendo uma ressonância magnética do plexo braquial e dependendo do caso, seria mais viável aí, ou seria mais fácil de diagnóstico, se caso fosse algo de uma estenose da subclava, de uma estenose ali do tronco braquiocefálico, seria algo mais evidenciado por uma angiotomografia. Mas aí fica a critério do médico e de acordo com o tipo de algia do paciente, né? O tipo de dor que o paciente tem, aí dependendo da abordagem clínica, o médico vai direcionar o melhor exame para ser realizado para aquele paciente. Tendo em vista que nem todos os pacientes têm aí a condição de fazer o exame de ressonância magnética. Não a condição financeira, mas a condição de adentrar dentro da sala com segurança. Mas isso é tema de outro assunto, de outro tipo de curso. E a gente vem com o quanto do meio de contraste deve ser injetado. Então tem várias possibilidades, a quantidade de contraste a ser injetado, ela vai variar de acordo com o peso do paciente, com a possibilidade do acesso venoso, de acordo com a possibilidade de injeção, de acordo também com o paciente. Então, dependendo de onde está o acesso venoso do paciente, dependendo de quanto de estatura tem esse paciente, mas é muito mais ligado a peso e velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores. Então, de acordo com isso, a gente vai aí ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa quanto ao que se diz respeito a quanto do meio de contraste a gente vai injetar. Mas precisamos novamente, tá aí linkados e ligados com as referências literárias. Então as referências literárias elas nos asseguram de usar 2 ml para cada quilo do paciente. Então usando 2 ml para cada quilo do paciente a gente consegue um bom exame de angiotomografia aí também de dentro do tórax. E aí vem um outro detalhe, um outro quesito que muitas pessoas acabam não se atendo muito. Qual é o tipo de posicionamento? O tipo de posicionamento que eu vou deixar o meu paciente vai interferir no meu exame? Eu preciso tomar um pouco de cuidado. Se o posicionamento do meu paciente vai ser com ele entrando com a cabeça primeiro, o ideal é que a bomba injetora, caso o paciente fique com os membros superiores elevados acima da cabeça, o ideal é que essa bomba injetora não esteja nessa localização, esteja posterior ao ghentre, porque aí você não corre o risco do circuito enroscar aqui na mesa e aí você não tem um acidente, perder o acesso venoso do paciente, perder material, ocasionar um dano aonde não seria necessário. Então tomar um devido cuidado de quando posicionar o paciente na posição head first, com a cabeça primeiro, deixar a bomba injetora atrás do ghentre, entre aspas, na região posterior do ghentre, porque aí você tem uma possibilidade maior de segurança, mas também você tem que deixar ela nesse mesmo posicionamento que ela está aqui. Você não pode deixar ela diretamente na mesma direção da abertura do anel do ghentre, porque é por ali que o paciente vai entrar e sair de dentro do nosso equipamento de tomografia. Então, indifere o posicionamento, a gente só precisa tomar esse cuidado. Então,
se o paciente vai ficar com a cabeça entrando primeiro, né, head first, ou com o pé entrando primeiro, feet first, a gente precisa só ter esse cuidado e também tomar um cuidado com a demarcação da mesa. A demarcação da mesa é o limite máximo que esse trilho todo vai passar aqui por dentro do anel do Gentry, então eu preciso tomar um cuidado quanto a isso também. Qual é o protocolo a ser utilizado? E aí, como a gente já falou no início da aula, né, os protocolos eles tendem a se repetir quanto à espessura, intervalo, quanto a pitch, quanto a algoritmo, quanto a reconstruções. E aí, essa questão de um número específico para a espessura do corte, para o intervalo, isso é viável, isso não é viável, isso é muito discutido, isso é usualmente alterado de serviço para serviço, de equipamento para equipamento. O que a gente tem que ter é o embasamento de como deve se fazer o exame para que não se perca detalhes anatômicos. Então eu preciso primeiro entender que se eu tenho um equipamento limitado, se eu tenho um equipamento de 2 canais, de 1 canal, é um equipamento que ele tem uma velocidade limitada, é um equipamento que não me dá muitas possibilidades, é um equipamento que não me dá muitas aberturas. Então eu tenho que usar o limite para que eu não tenha perda no diagnóstico e para que eu consiga fazer um exame da melhor maneira possível. Então, se eu tenho um equipamento de 1 canal, de 2 canais, eu vou usar ali 3, mas eu também não posso esquecer de que o intervalo, o valor do incremento tem que ser de 3. Eu não posso deixar o meu pitch ser maior do que 1. O ideal é que o pitch seja menor do que 1. E aí, se eu tenho pitch menor que 1, aí eu consigo várias possibilidades. Eu consigo melhorar o meu estudo cada vez mais. O filtro de reconstrução, né, o algoritmo de reconstrução sempre sendo o standard, e aí as reconstruções elas vão variar. A gente precisa tomar um certo cuidado que as reconstruções elas vão variar. Por exemplo, no tórax, com o protocolo para TEP, é interessante fazer um axial com MIP, é interessante fazer um coronal com MIP, é interessante fazer um sagital com MIP. Para as outras angiotomografias, os planos também são basicamente os mesmos, mas para uma angiotomografia de aorta torácica, por exemplo, se é detectado uma placa de ateroma na parede arterial, não é interessante fazer uma reconstrução com MIP, porque aí a gente vai perder aí a possibilidade de visualizar se é uma placa ou se é o auxílio do MIP que melhorou a qualidade da imagem. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. E aí um outro cuidado com as orientações ao paciente. Na literatura e entre os colegas técnicos, tecnólogos, entre a equipe médica e toda a equipe multidisciplinar, equipe de enfermagem, enfim, nós vamos falar na linguagem técnica. Então, é necessário uma inspiração e apneia, é necessário que o paciente não se movimente, é necessário manter os membros superiores estendidos. Por que está escrito estendidos? Porque tem pacientes que ele não consegue fazer a extensão elevando os membros acima da cabeça. Então esse meu paciente ele vai fazer a extensão dos membros superiores ao longo do corpo. Eu não posso deixar os membros superiores acima do tórax, acima da região a ser examinada, nem acima do tórax e nem acima do abdômen. O interessante é que eu deixe esses membros superiores estendidos e tente trabalhar com o FOV de uma maneira que esses membros superiores não prejudiquem ali a realização do exame. O artefato, caso os membros superiores fiquem estendidos ao longo do corpo, ele vai existir, ele é esperado, porque é uma condição adversa do paciente. Porém, nós podemos melhorar essa condição. De que forma? Eu posso colocar um lençol ou um colchim nas laterais do corpo do paciente, tanto na lateral esquerda aqui quanto na lateral direita, e aí eu melhoro a possibilidade desse artefato, eu tendo um ganho a mais de FOV, tendo em vista que esse lençol ele não tem as mesmas densidades que o membro superior do paciente.
Então eu vou ganhar um pouco de qualidade da imagem e eu posso ainda trabalhar com o meu KV, posso trabalhar com o meu MAS, posso trabalhar com várias possibilidades. O equipamento da General Electric, que é esse equipamento aqui, ele ajuda um pouco porque ele tem os desenhos ali, né, do bonequinho aqui em apneia e um bonequinho aqui em respiração normal, e ele tem um temporizador ali avisando quanto é o tempo em que o paciente vai ficar com apneia. Nos outros fabricantes não tem essa possibilidade, mas você pode trabalhar também com o botãozinho que tem um sinal luminoso dizendo que dentro daquele período de tempo está sendo utilizado o raio-x. E aí você pode conversar com o paciente. Ou então você pode usar o deslizamento da mesa como um suporte para que o paciente entenda qual é o período que ele tem que ficar em apneia. Ou fazer o contato oral com o paciente. Então eu preciso tomar ciência do que eu devo fazer e do como eu vou fazer. Então ali é a habilidade de cada profissional no dia a dia, trabalhando para que se faça o melhor uso da máquina, o melhor uso do equipamento de tomografia computadorizada. E aí começam-se as perguntas, né? Aí a imagem inicial do tórax, eu vou fazer um scout independente da região que eu vou examinar. É claro que aquele último scout ali da direita de vocês e aquela demarcação de início e fim está ali no arco da aorta e ali um pouquinho abaixo da base um pouquinho próximo ali da base do pulmão, ali contemplando toda a área cardíaca. Aquele protocolo em específico, aquele tipo de demarcação em específico é para a aquisição de angiotomografia de coronárias e de tomografia cardíaca. Os outros protocolos, TEP, aneurisma de aorta, triplo descarte e síndrome do desfiladeiro torácico, que são os outros 4 que nos restaram, eu vou ou fazer dessa forma ou fazer dessa forma. Então as formas são iguais. Eu não mudo onde vai começar e terminar o meu exame. O que eu posso mudar e eu devo mudar de acordo com a possibilidade do meu equipamento, com a velocidade de rotação do meu conjunto tubo-detectores e a velocidade de deslizamento da mesa, é mexer na orientação do meu corte. Então, se eu tenho um equipamento de 1 canal, 2 canais, 4 canais e 8 canais, o ideal é que eu faça a minha aquisição independente do protocolo, se é TEP, se é aorta, se é triplo descarte ou se é síndrome do desfiladeiro torácico. O ideal é que eu faça a varredura de inferior para superior, principalmente quando o protocolo é TEP, porque aí eu ganho em inspiração, eu ganho em velocidade. Como assim eu ganho em inspiração? Quando o paciente faz uma inspiração e o paciente faz apneia, a movimentação da base pulmonar, que é a movimentação perceptível à realização de exames de tomografia e a movimentação que a gente observa ali na região do diafragma do paciente, ela pode vir a prejudicar e pode vir a deixar o meu exame com problemas de artefatos respiratórios. Então o ideal é que eu faça no equipamento de 1, 4, 8 canais a aquisição de inferior para superior. E nos outros equipamentos, né, acima de 16 canais, independente do exame, eu vou fazer de superior para inferior ou de inferior para superior, aí já não importa. Mas eu, Emerson, costumo adotar a seguinte medida. Em equipamentos de 1 a 4 canais, eu faço de inferior para superior. Em equipamentos de 16 canais acima, eu faço de superior para inferior. Então, de inferior para superior é recomendado até de 16, de 1 até 16 canais, mas no 16 canais dá para fazer aí a aquisição de superior para inferior sem tanto problema, exceto se o paciente é enfisematoso, se o paciente tem uma DPOC. E aí, se o paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica
E aí, mesmo assim, é solicitado uma angiotomografia, esse paciente a gente deve tomar um cuidado quanto à apneia. Então, eu preciso me certificar do que vai acontecer com esse meu paciente. E ali, por último, a gente tem a determinação de onde começa e onde termina a angio-CT cardíaca. Não tem aí uma necessidade de colocação ou de início ou de término da angio-CT ou da tomografia cardíaca, porque o tomógrafo é rápido, eu preciso de um tomógrafo de pelo menos 64 canais, e aí eu consigo fazer a aquisição de forma rápida e eu não tenho tanto problema quanto eu tenho aqui, né, na composição ou na aquisição de imagens de todo o tórax, no caso dos outros protocolos. Então eu preciso deixar isso bem claro para vocês que, independente se é TEP, se é triplo descarte, se é aneurisma de aorta ou dissecção de aorta ou síndrome do desfiladeiro torácico, você precisa fazer a aquisição de imagens do tórax inteiro, de antes de começar o ápice até terminar a base, porque as ramificações dos vasos pulmonares, eles começam aqui no hilo pulmonar, na região da tronco pulmonar, na região da carina, mas tem um pouquinho na região do ápice e tem um pouco também na região da base. Então eu preciso contemplar todo o tórax. Eu não posso contemplar apenas uma parte do tórax. O único protocolo em que eu contemplo apenas uma região específica do tórax é o protocolo de tomografia cardíaca. Aqui nós temos aí o grande vilão das perdas de exame, a demarcação do ROI. Onde eu vou demarcar o meu ROI, onde eu vou colocar o meu ROI. Emerson tem uma grande dificuldade em enxergar aí as estruturas, em definir se eu coloco o ROI dentro da estrutura, o ROI fora. Eu preciso conhecer o meu equipamento, eu preciso dominar o meu equipamento. Independente do fabricante, eu dominando o meu equipamento, eu entendendo quanto de delay vai se dar da hora que eu aperto o botão para ele fazer a aquisição de forma manual, ou da hora que ele determina o valor do threshold aqui e o meu equipamento também começa a fazer a aquisição de forma automática, eu preciso saber e pré-determinar um delay específico. O delay ideal é variando de 6 ali até 8 segundos para que se comece a fazer a aquisição. E aí eu tenho 3 demarcações diferentes aqui. Uma demarcação aqui para um tomógrafo um pouco mais lento, principalmente para o TEP, um tomógrafo de 4 canais, de 8 canais, é ideal fazer ali um pouco mais acima, que vai dar mais ou menos essa imagem aqui, essa primeira demarcação, vai dar esta imagem aqui, imagem onde eu não vejo o tronco pulmonar, Emerson, mas eu vejo aqui a veia cava. E aí é onde o contraste vai chegar primeiro. Eu tendo essa visualização, aqueles 8 segundos de delay, 6 segundos de delay, de início de varredura do meu equipamento, é o tempo específico onde o contraste vai sair dessa região e ir para o tronco pulmonar, onde eu vou evidenciar o contraste desta forma. Então eu preciso entender um pouco do meu equipamento, eu preciso conhecê-lo para que eu consiga pré-determinar essas possibilidades aqui, essas especificações e demarcar o ROI da melhor maneira possível. O outro ponto, né, que é o ponto mais utilizado aí, especificamente para o TEP, Emerson, porque você fala tanto e você fala mais do TEP? O TEP é o que a gente mais precisa tomar cuidado, né? O contraste chegando ali na aorta ascendente, eu consigo fazer os outros exames. O TEP é que o contraste não pode estar nem na ascendente nem na descendente.
Então, o mais usual do TEP é esse aqui, na carina, na bifurcação ali do bronquiofonte direito e bronquiofonte esquerdo, que vai se dar naquela imagem da região ali superior do lado direito, onde a gente vai ver ali o tronco da pulmonar. E aí, existem várias possibilidades de colocação e demarcação do ROI. A demarcação do ROI, que é o medidor de densidade, você pode colocar ele ali dentro da estrutura vascular, como está sendo contemplado naquele exame, mas precisa se tomar um cuidado. Se o teu equipamento é até 16 canais, dependendo do delay de início de varredura, precisa ficar bem especificado isso. Dependendo do delay de início de varredura, você perde o teu exame. O ideal, e eu sempre aconselho, sempre faço, é colocar o ROI fora e observar o preenchimento do vaso. Assim que chega, igual está lá na imagem posterior lá, ó. Tudo bem que foi utilizado ali o Trichode, o ROI dentro da estrutura vascular, se consegue uma boa opacificação, mas ali era um equipamento de 128 canais, então é bem complicado, né? Eu preciso tomar um pouco de cuidado. Quando o meu equipamento é inferior a isso, 1 canal, 2 canais, 4 canais, 8 canais, até 16 canais, eu costumo sempre colocar esse medidor de densidade, que é esse ROI aqui, fora da estrutura, né? Eu costumo colocar ele até fora do campo de visão, até fora do FOV. Emerson, por que você faz desta forma? Eu consigo avaliar quando o contraste chegou nesse ponto aqui, eu consigo pré-determinar e iniciar o meu exame de forma manual. Por que isso? Digamos que eu coloquei um ROI ali, está de 50, e na hora que o contraste chegou aqui, ele faz a leitura de 49. O meu equipamento ele não vai disparar automático, mas eu posso disparar manual mesmo assim. Porém, o meu equipamento vai demorar mais 1 segundo, ou 2 segundos, ou 3 segundos, dependendo de como está a demarcação do delay do Trichode, do delay da imagem de monitoramento, do delay da imagem do Smart Prep, do delay da imagem do Sure Start. Falando aqui os nomes dos fabricantes, aí eu vou ter uma modificação. Então aqui eu tenho a aquisição correta do protocolo para TEP, aqui a aquisição para anjo de aorta, aqui a imagem pré-contraste para anjo de aorta, aqui a imagem pré-contraste também, e aqui já o triplo descarte. E a gente vai aqui para uma outra imagem, né, que é o mais corriqueiro, né, a se falar do TEP. Né? Então aqui eu tenho um triplo descarte, que para esse paciente foi diagnosticado um TEP. Aqui eu tenho a aquisição apenas com o tronco pulmonar repleto de contraste. Essa imagem aqui é uma imagem com zoom. A imagem original é aquela imagem, não é aquela imagem lateral, aqui a gente tem uma imagem com zoom, só exemplificando, né, tanto a extremidade à direita e a extremidade à esquerda da artéria pulmonar. E ali a gente vê a imagem com um zoom normal, um FOV normal de aquisição, também evidenciando apenas o tronco da artéria pulmonar repleto de contraste e as duas falhas de preenchimento ali, originando o TEP. Aqui a gente já tem imagens para aquisição da tomografia, da angiotomografia, anjo TC, como está descrito ali, ou anjo CT, como queiram falar, da aorta torácica. E aqui já tem as reconstruções específicas, né? Dá para ver aqui que eu não consigo ver bilateralmente os dois pulmões da mesma maneira na reconstrução em coronal, mas eu preciso evidenciar aqui qual é a área de interesse, o que o médico quer visualizar. Ele quer visualizar a aorta. E é isso que está sendo demonstrado, tanto aqui, né, no plano coronal, quanto aqui no plano sagital. Se fosse um plano sagital do tórax ali, mais correto, eu veria todos os corpos vertebrais. Eu não estou vendo, mas eu estou vendo desde a raiz ascendente até a totalidade da aorta torácica e até vendo aqui a bifurcação das ilíacas.
Então eu preciso compreender que o médico quer visualizar é a aorta. Ele não quer visualizar outra estrutura torácica. Então aqui a gente já tem a aorta repleta de contraste, a gente vê uma luz falsa do vaso, uma falha no preenchimento. Ali a gente tem uma reconstrução tridimensional e mais acima uma imagem axial e uma outra reconstrução ali em sagital, evidenciando mais uma vez a necessidade de demonstrar a estrutura vascular na sua totalidade dentro do estudo. Aqui a gente já tem uma mescla, né, uma mistura, porque a gente tem uma mescla desses dois protocolos, né, triplo descarte e síndrome do desfiladeiro torácico. Uma vez que eu faço o triplo descarte, eu consigo, dentro desse protocolo, ver o contraste em todas as suas possibilidades, se falando de angiotomografia do tórax. Então eu consigo ver o contraste no tronco pulmonar, eu consigo ver o contraste na aorta ascendente, na aorta descendente, eu consigo ver o contraste na subclávia, evidenciando aqui uma endoprótese nesse caso, e ali naquela reconstrução tridimensional, eu consigo ver o contraste ali também na região cardíaca. Então eu tenho, com a realização do triplo descarte, um protocolo de triplo descarte, eu vejo todas as possibilidades, eu vejo o contraste distribuído em todas as artérias do tórax do nosso paciente. Então eu vejo ali as duas subclávias, vejo ali o tronco braquiocefálico, vejo ali as pulmonares. Não dá para ver com tanta excelência as coronárias, porque foi um exame originado em um equipamento de 8 canais, impossibilitando a realização, uma boa qualidade da imagem de angiotomografia cardíaca. Como a gente falou no início, não vamos abordar tão a fundo a angiotomografia no caso das tomografias cardíacas. Necessitaríamos de um curso e de repente faremos um curso aí um pouco mais avançado falando só dos protocolos cardíacos. Então eu vejo um triplo descarte e vejo aqui uma avaliação isolada, uma avaliação específica de síndrome do desfiladeiro torácico. Muito possivelmente esse paciente tinha aí uma dor, uma dificuldade de movimentação do braço, uma dor ali na região do plexo braquial que foi aí bem diagnosticada com o exame de angiotomografia. Possivelmente o paciente deveria ter uma estenose ali na subclávia e isso foi solucionado, sendo colocado aquela endoprótese. Aqui a gente já parte para o exame abdominal, né? O exame de angiotomografia, mas agora com protocolos para o abdômen. Os protocolos para o abdômen são mais tranquilos, né? Quando eu deixei aquela última imagem ali, aquela reconstrução sagital ali, demonstrando desde a raiz da aorta ascendente, indo até ali o finalzinho do abdômen superior, sendo demonstrada, sendo evidenciada. Por quê? Qual a finalidade? Quando o paciente tem esse tipo de indicação, né, que é uma dissecção aórtica, parece que foi passado um traço aqui, né, demarcando que aqui eu tenho uma densidade maior, aqui eu tenho uma densidade menor. Aqui também a gente tem características de dissecção aórtica, onde na maioria dos casos a gente faz uma investigação de angiotomografia de aorta torácica e abdominal. Então a gente complementa o estudo em tórax e abdômen. Isso precisa ficar bem claro, bem evidenciado, mas também aí isso é passível de autorizações, principalmente nos serviços particulares, que tem aquele quesito de como é que foi solicitado, quem autorizou fazer, e a gente cai também, tanto no serviço particular quanto no serviço público, naquele quesito principal, né, que a gente falou lá na nossa primeira aula, onde a gente falou que é necessário uma solicitação médica para a realização de qualquer exame. Então, se eu tenho uma solicitação para uma angio-CT de abdômen e eu vou fazer uma angio-CT de tórax, eu não tenho autonomia para tal.
Eu técnico, eu tecnólogo, equipe multidisciplinar, exceto médico, nós não temos autorização para tal. Então, o interessante seria, junto com o questionário, levar isso a conhecimento do médico radiologista e ele prescrever, fazer aí uma prescrição de uma angiotomografia de tórax e abdômen. Aí a gente fica seguro para fazer. Para fazer uma realização de um exame, necessitamos de uma solicitação. Então aqui temos imagens em axial, né, de pontos específicos. Por que pontos específicos? Eu preciso ter a minha primeira imagem antes de aparecer alguma estrutura abdominal, né, antes de aparecer alguma estrutura ali do fígado, do baço, do estômago. Aqui a gente já tem uma outra imagem que também pode ser evidenciada como início do estudo do meu abdômen. Aqui a gente já tem uma imagem um pouco mais central, onde eu vejo fígado, eu vejo rim, eu vejo baço. Aqui eu já tenho uma imagem finalizando o abdômen superior, mais especificamente aqui nessa imagem, onde eu vejo ali a bifurcação das ilíacas, e eu tenho que contemplar esse meu estudo até a sínfise púbica, que aí eu tenho a visualização total do meu abdômen. Diferente de raio-x, na tomografia a gente tem abdômen superior e abdômen inferior ou pelve nas solicitações, porém, quando o estudo é de angiotomografia do abdômen, na maioria das vezes é feito uma aquisição do abdômen total. E em algumas vezes, dependendo da indicação, dependendo da equipe médica do setor, é feito uma angiotomografia, uma angio-TC, uma angio-CT de tórax e abdômen. E sempre evidenciando a realização do abdômen total. Novamente a pergunta, quanto de contraste vamos injetar? Qual é o volume? 2 ml para cada quilo do paciente adulto, 3 ml para cada quilo do paciente recém-nascido, de acordo com a quantidade de líquidos que a gente tem no corpo. A gente vai modificar, vai injetar menos contraste, mais contraste, de acordo com o nosso paciente? Sim, mas aí é uma especificação que vai depender do teu equipamento, do teu conhecimento frente ao equipamento, da possibilidade de acesso venoso. Aí sim você consegue reduzir a quantidade de contraste. Por exemplo, como a gente falou um pouquinho atrás do tórax, dependendo do equipamento, a gente faz a angio-CT com protocolo para TEP com 40 ml de contraste. Dependendo do tipo de equipamento, dependendo do cálculo que a gente fez e da possibilidade de acesso venoso do paciente, da habilidade do profissional frente ao equipamento, conseguimos reduzir drasticamente a quantidade de contraste, tendo em vista que é necessário evidenciar só a região do tronco pulmonar. Mas aí é algo além, né? É algo um pouco diferente do usual. Então, essa questão de reduzir a quantidade do meio de contraste a ser utilizado, ela vai de encontro direto à possibilidade de acesso venoso, velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores e habilidade do profissional frente ao equipamento. Então, eu preciso ter essas três possibilidades e eu preciso alinhar as três junto com a fisiologia do meu paciente. Então, essa questão da quantidade de contraste vai variar de paciente para paciente, de serviço para serviço, de equipamento para equipamento e profissional para profissional. Mas, tendo em vista que isso sempre é uma pré-determinação médica. O médico vai prescrever a quantidade de contraste necessária. Isso é o normal, isso é o correto. E aí, os posicionamentos. A mesma regra para o tórax. Indifere se o paciente vai entrar feet first com o pé primeiro, head first com a cabeça primeiro, aí é indiferente. Só preciso tomar aquele mesmo cuidado lá que a gente tomou no tórax. Caso o paciente vai entrar head first e os membros superiores estejam estendidos ao longo acima da cabeça, eu preciso que essa bomba injetora esteja na região posterior ao nosso equipamento de tomografia computadorizada. Aí sim eu consigo fazer uma boa aquisição com segurança do meu paciente.
eu não posso deixar de tomar esse cuidado com a segurança. Não apenas a segurança do acesso venoso, a segurança de fazer o teste de permeabilidade do vaso, de ter a segurança total do fluxo que eu vou injetar, mas ter a segurança de que não vai ocorrer nenhum acidente com esse circuito e o deslizamento da mesa para dentro e para fora do gantry. Então indifere aí esse quesito de posicionamento, né, corriqueiro de alguns serviços posicionar head first, outro serviço posicionar feet first. Qual o protocolo? Né? Espessura, incremento também vai ser muito associado com o do tórax, muito associado com o do crânio. Vai depender do equipamento que você trabalha, das possibilidades que você tem, e aí você vai colocar uma espessura maior ou uma espessura menor de corte, um incremento maior ou um incremento menor, um pitch de 1 ou um pitch menor que 1. Não podemos usar um pitch maior que 1, porque aí vai faltar estrutura. Não podemos usar uma espessura de corte maior do que 3, no quesito aquisição, porque senão na hora da reconstrução tridimensional ou na hora da reconstrução com MIP, ou multiplanar, eu tenho aí vários problemas na minha aquisição, na minha possibilidade de reconstrução. As orientações aos pacientes seguem as mesmas do tórax. Então eu preciso manter os membros superiores estendidos ou acima da cabeça ou ao longo do corpo, de preferência acima da cabeça. A inspiração e a apneia é necessária, o paciente não se movimentar é necessário. Temos faixas de contenção na região lateral da mesa, é imprescindível utilizá-las, principalmente quando vamos usar aquele artifício de colocar, como eu falei no tórax, de colocar um colchão dobrado aqui do lado esquerdo e do lado direito. É interessante que eu coloque ali a contenção, e ainda mais para pacientes idosos, para outros pacientes, é um quesito de segurança, é um quesito que eu preciso tomar um devido cuidado de colocar. E falar na linguagem do paciente, né? Respire fundo, prenda a respiração. Dentro do abdômen, nós temos várias possibilidades. Nós podemos ter uma angiotomografia para aorta, nós podemos ter uma angiotomografia para artérias renais, nós podemos ter uma angiotomografia para a visualização do tronco celíaco, nós podemos ter uma angiotomografia venosa e nós podemos ainda ter uma angiotomografia para artérias ilíacas. Então a gente tem aí várias possibilidades dentro do nosso abdômen, e a nossa imagem inicial é um scout de abdômen, que é uma radiografia AP do abdômen. Em alguns equipamentos, algumas especificações, eu até no início da minha entrada, do meu trabalho com angiotomografia, e quando eu tenho estagiários, quando eu vou fazer auxílio, algum treinamento para pessoas que vão iniciar o conhecimento com tomografia, eu peço para que se faça um scout em AP e perfil para ter a segurança exata do FOV, para não ter nenhum problema independente do equipamento, né? A gente sabe que nos equipamentos da Siemens e da Philips conseguimos fazer reconstruções posteriores. No equipamento da GE e da Toshiba a gente precisa ir lá no Raw Data e puxar toda a aquisição e refazer a reconstrução e mexer no FOV. Isso dá um pouco de trabalho, então fazer o Scout em AP e perfil dá uma segurança maior. E aí nós temos as imagens de demarcação do ROI. Eu tenho 3 possibilidades. Aqui no equipamento de 1, 2 e 4 e 8 canais, fazendo ali na base do pulmão, porque o meu equipamento ele é lento, ele está aqui nesse ponto, ele vai voltar para esse ponto e vai fazer o quê? Descer, fazendo a aquisição, acompanhando o meio de contraste, descendo dentro da estrutura vascular. Aqui no equipamento de 16 canais acima, porque aí o meu equipamento é um pouco mais rápido, ele também vai subir até aqui, mas eu não corro o risco de fazer ele dessa forma e pegar até aqui contrastado e daqui para baixo o contraste ainda não ter chegado. Então equipamento 16, de 40, de 64 canais é o ideal, deixar a demarcação do ROI ali a nível das artérias renais, e no equipamento assim, de 64 canais acima, fazer ali na bifurcação das ilíacas, que aí eu tenho certeza absoluta que o meu equipamento, pela rapidez, ele não vai deixar de contemplar todas as estruturas vasculares repletas pelo contraste. Então
Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu fizer essa demarcação de ROI com equipamento de 128 canais, eu vou fazer até aqui a aquisição com contraste e dali para baixo eu não tenho mais contraste. Preciso tomar um pouco de cuidado com essa possibilidade de aquisição. Mesmo que eu tenha no meu equipamento lento de perder o contraste, eu também tenho no meu equipamento rápido demais, ainda o contraste não ter chegado. Aqui eu perco porque o contraste já passou no equipamento lento, e se eu fizer essa mesma demarcação no equipamento rápido demais, eu perco o contraste aqui porque o contraste ainda não chegou. Então eu preciso tomar esse cuidado novamente, né? Conhecer o meu equipamento para que eu consiga fazer o melhor estudo possível. Aqui as demarcações do ROI, aqui o ROI dentro da estrutura vascular e aqui o ROI fora da estrutura vascular, conforme eu havia orientado. Por que isso, Emerson? A gente vê que essa imagem é estática e a imagem de demarcação, ou seja, a imagem de monitoramento, a imagem do Trichode, a imagem do Sure Start, vai ser uma imagem dinâmica, onde o contraste vai estar entrando na estrutura vascular do paciente e aquele meu paciente vai estar em inspiração ou em expiração, até o momento que eu solicite a inspiração e a apneia. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque eu colocando esse ROI próximo aqui, ó, a gente tem muito próximo aqui o quê? A vértebra. A densidade da vértebra é muito alta. É até maior do que a densidade de demarcação do início da varredura do contraste. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque essa imagem foi colocada, esse ROI foi colocado aqui com essa imagem estática. E agora eu vou fazer uma imagem com a injeção do contraste, uma imagem dinâmica. Eu preciso tomar um cuidado, porque esse meu paciente ele pode sentir um desconforto, ele pode se movimentar, e eu posso perder o meu exame. Então, colocando o meu ROI aqui, eu visualizando o contraste chegando na estrutura vascular, eu consigo disparar o meu equipamento e fazer ali uma boa aquisição. Por exemplo, aqui eu vejo o vaso sem contraste, aqui um vaso com contraste. A densidade está totalmente diferente. Então, eu já começo aí a fazer o meu estudo. O momento que o que vai acontecer? A máquina vai dar o start. Eu vou ter o delay de início de varredura, né? Voltando para a imagem anterior aqui. Então eu estou nessa demarcação aqui. Vindo para essa imagem aqui, eu estou nessa demarcação. Então o que vai acontecer? Na hora que foi feito o start, chegou o contraste aqui, o delay de início vai acontecer o quê? Esse meu equipamento está aqui, ele vai fazer a movimentação, o deslocamento da mesa até aqui o ponto inicial e vai começar a varredura total. E aí eu vejo toda a minha estrutura repleta de contraste. Eu tenho que tomar esse cuidado para que eu não perca o meu exame. Então, a dica de colocar o medidor de densidade fora da estrutura é uma dica aí viável, uma dica bastante usual e que dá bastante segurança, né? Mas eu preciso novamente entender que eu tenho que conhecer uma imagem sem contraste e uma imagem pós-contraste. Tenho que conhecer a anatomia por tomografia, porque senão eu não consigo aí fazer os estudos por tomografia e não consigo ainda também fazer principalmente os estudos de angiotomografia. Aqui a gente tem algumas reconstruções do abdômen, aqui a gente tem uma reconstrução coronal, mostrando aqui uma tortuosidade aqui, né, da aorta, e mostrando aqui uma luz falsa do vaso, mostrando calcificações da parede do vaso, mostrando aí que o paciente tem lesão. E aqui a gente consegue também ver aí outra reconstrução coronal, ali apenas com um trabalho de manipulação de imagem, mas ainda a imagem é em reconstrução multiplanar, né? Apenas um plano coronal, partindo ali da aquisição em sagital ou em axial. E a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula de protocolos de angiotomografia de tórax e abdômen. Independente do tipo de estudo que está sendo solicitado, é necessário que o profissional conheça 100% do equipamento, conheça 100% das possibilidades e dos detalhes de cada tipo de indicação, porque é isso que vai dar um resultado final satisfatório. É isso que vai dar um resultado final esperado pela equipe médica e pela equipe multidisciplinar. Então, se o profissional técnico, tecnólogo em radiologia conhece bem o equipamento, conhece bem as possibilidades e os detalhes de cada
aquisição, de cada indicação, de cada possibilidade, ele vai conseguir fazer o melhor estudo possível, o paciente tem o melhor diagnóstico possível no final. Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar de angiotomografia de membro superior e membro inferior, que é algo bem pouco realizado, principalmente a de membro superior. A de membro inferior já é bastante realizada, mas tem N problemas aí no quesito de interpretação e de distribuição do meio de contraste pela estrutura. Beleza? Então, até a nossa próxima aula, pessoal.